Bom dia, mulher de Deus! Eu sou Maíra Jaber e nós estamos começando mais um programa Mulheres de Ouro. Que bom ter você aqui comigo nessa manhã de sábado, véspera de Pentecostes, dia em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E hoje o Senhor te convidou aqui para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida também, pela força da palavra de Deus. Por isso eu convido você a pegar a sua Bíblia, nós vamos abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E o Senhor nos diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Me irmã, essa palavra de hoje, Deus nos chama a meditar nesse dia em que a igreja se prepara para celebrar e para reviver Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. E através dessa palavra, o Senhor nos recorda, em primeiro lugar, que Pentecostes aconteceu para uma comunidade que aceitou se submeter e obedecer às ordens de Jesus. Antes de Jesus subir aos céus, ele deu uma ordem. Ele disse: é preciso que vocês esperem. É preciso que vocês aguardem o tempo de Deus. É preciso que vocês não caminhem segundo a sua inteligência, segundo o seu conhecimento, segundo o seu próprio tempo, mas aguardem o tempo de Deus, porque Ele vai se manifestar a vocês através do Espírito Santo. Se aqueles homens não tivessem esperado, eles não teriam recebido o Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a esperar em Deus, obedecer às ordens do Senhor. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. É preciso aprender a esperar, é preciso se humilhar e se submeter à vontade de Deus e não agir segundo o nosso próprio entendimento. Então é preciso confiar que Ele tem o melhor para nós, Ele sabe o tempo em que cada coisa vai acontecer. Muito bem, chegando finalmente esse dia, depois de uma longa espera, chegando o dia de Pentecostes, e Pentecostes, para o povo judeu, é a festa da colheita. Essa festa já era celebrada, já acontecia. Mas o Espírito Santo quis descer sobre aquela comunidade justamente nesse dia em que se celebrava a festa das colheitas, Pentecostes. Então, é um tempo em que as pessoas estão com as mãos cheias de feixes. Diz a palavra de Deus no Salmo: os que lançam as sementes entre lágrimas colherão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando as sementes, mas cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Então, a festa de Pentecostes é um tempo em que, passado o choro, o povo poderia agora sorrir, se alegrar, festejar. E o povo de Deus estava agora também vivendo esse tempo. Diz aqui que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Depois de um tempo de espera, é natural que a gente se canse um pouquinho. Eles estavam reunidos, eles estavam em unidade, mas é provável que eles estivessem cansados. É provável que eles estivessem desanimados, porque diz aqui, num versículo 2, que eles estavam sentados. Eles estavam sentados. E quem está sentado é quem está cansado. E o Espírito Santo vem sobre nós, no nosso cansaço, na nossa incapacidade, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos reerguer. E é isso que Ele quer fazer hoje com a sua vida. Enquanto eles estavam reunidos, sentados, nesse mesmo lugar, talvez desanimados, de repente, veio do céu um ruído, um som, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. De repente veio um som. No meio do caos, no meio da confusão, no meio do cansaço, veio um som. E por esse som, todas as coisas foram reorganizadas. Isso me remete lá ao livro de Gênesis, quando Deus cria o mundo a partir de um som. Faça-se
a luz, e a luz é feita. A partir de um som, Deus cria o mundo. E aqui, a partir de um som também, o Espírito Santo, por uma ordem de Deus, vem até nós. E ele vem como o sopro de um vento impetuoso. Eu quero chamar a sua atenção para o que acontece quando o vento sopra. Se você está na rua e o vento começa a soprar, o que acontece? Ontem, por acaso, aconteceu isso aqui. Eu estava chegando aqui no estúdio e o vento impetuoso começou a soprar e, de repente, começaram a cair as barracas dos vendedores, dos ambulantes nas ruas, começaram a cair roupas, começaram a voar roupas, as folhas das árvores começaram a voar, às vezes até árvores mesmo são derrubadas pelo vento. Então, o vento, quando ele chega, ele não chega, muitas vezes, para arrumar. Ele chega para desarrumar, porque é necessário que se desarrume. É necessário, muitas vezes, que Deus tire coisas do lugar na nossa vida. Então, por isso, quando o vento chega, muitas vezes ele desarruma, ele tira coisas do lugar. As folhas saem de onde elas estavam, elas começam a dançar, mas o vento também nos dá um frescor. O vento também é sinal de algo novo, um novo sopro, né? Quando a gente quer falar sobre algo novo, a gente fala sobre um novo sopro também. O vento é sinal de que algo novo está por vir. Esse vento encheu a casa onde eles estavam sentados. E esse vento fez com que esses homens e essas mulheres se levantassem. E diz a palavra de Deus um pouco mais à frente, nós não lemos essa parte, mas diz a palavra de Deus que Pedro se levanta em primeiro lugar e vai anunciar e vai ser testemunha de Cristo, porque Jesus disse que enviaria o Espírito Santo com um propósito, e o propósito é que nós fôssemos sua testemunha neste mundo. O Espírito Santo é enviado com esse objetivo. Uma testemunha é alguém que fala de algo que ela viu, que ela experimentou. Ela não pode falar de algo que ela não conhece. Nós precisamos falar daquilo que nós vimos. Nós precisamos falar daquilo que nós experimentamos. Porque existem pessoas perdidas, caídas, que precisam ser levantadas pela palavra de Deus, pela presença de Jesus. E muitas vezes você vai ser o elo, você vai ser a ponte para que essa pessoa chegue até Jesus, para que essa pessoa receba o Espírito Santo. E depois diz assim, ó, apareceram-lhes uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. O Espírito Santo veio sobre cada um. Diz aqui que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, porque na mesma medida que nós buscamos, o Espírito Santo se derrama sobre nós. E ele se derrama manifestando a nós dons, carismas específicos a cada um de nós. A igreja, a beleza da igreja é feita dessa diversidade de dons e carismas. Os meus dons, os meus carismas complementam os seus dons, os seus carismas e vice-versa. E assim, em unidade, nós formamos essa grande comunidade em que um ajuda o outro, em que um contribui, o dom de um contribui com o dom de outro e com a missão de outro. E depois diz a palavra de Deus que, estando cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Senhor lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, quando ele chega, ele nos ajuda a comunicar o Evangelho. Ele nos ajuda a chegar naquelas pessoas mais difíceis, aquelas que não aceitam, que não entendem. Ele ajuda nos nossos relacionamentos pessoais também. Mas é como eu dizia no início, muitas vezes isso acontece de uma forma diferente do que a gente imaginava. Às vezes a gente já espera que o Espírito Santo haja dessa forma, e ele vai agir de outra forma completamente diferente. Algumas das vezes ele vai desarrumar as coisas, ele vai tirar as coisas do lugar. Eu já falei sobre isso algumas vezes, quando a gente chega na casa de alguém e está acontecendo uma faxina, a gente pode pensar, meu Deus, que bagunça, que lugar desordenado. Mas a faxina é necessária para que o lugar fique limpo. E durante a faxina, coisas são tiradas do lugar, coisas são jogadas fora, coisas são recuperadas, outras são limpas e precisam ser restauradas a sua beleza original. E assim acontece também conosco, minha irmã. Muitas vezes Deus entra na nossa vida
E para que ele consiga realizar a sua obra, e para que ele consiga nos usar, para que ele consiga fazer com que a nossa vida seja uma bênção, ele precisa desarrumar o que nós arrumamos. Ele precisa limpar as coisas que estão sujas, restaurar as coisas que estão antigas, que nós estamos guardando e que não percebemos que necessitam de restauração. E é nesse sentido que o Espírito Santo hoje quer entrar na sua vida, como um vento impetuoso. Como um vento que tira as coisas do lugar, mas que traz um novo frescor. Nesse dia de Pentecostes, nessa festa da colheita, Deus quer encher as suas mãos de algo novo, de uma nova colheita, de novos frutos. Mas para isso é preciso que você permita que Ele entre na sua vida e que Ele transforme o que precisa ser transformado. Vamos orar, minha irmã? Feche os seus olhos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque hoje, nessa véspera de Pentecostes, o Senhor me faz recordar essa palavra e o Senhor me faz lembrar que eu também preciso abrir o meu coração para a ação do Teu Espírito. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a esperar, a confiar na Tua palavra e a obedecer aquilo que o Senhor pede de mim. Em segundo lugar, eu preciso permitir que o vento do Teu Espírito sopre sobre a minha vida. Ainda que ele venha tirar coisas do lugar, desarrumar o que eu arrumei. Espírito Santo, eu permito que a tua obra seja feita, seja levantada na minha vida. Por muitas vezes eu tentei fazer as coisas do meu jeito e não consegui, e não tive sucesso. Mas agora, Espírito Santo, eu permito que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor deseja. Derrama sobre mim esse espírito, essa chama que faz o meu coração inflamar de amor por Jesus, faz de mim uma testemunha da ressurreição, me dá força e coragem para falar de Jesus Cristo, mais do que com as minhas palavras, falar com a minha vida. E me ajuda, Espírito Santo, a ser uma pessoa que consegue comunicar o amor de Deus a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minha irmã, bendito seja Deus, obrigada por estar aqui comigo. Amanhã, festa de Pentecostes, aproveite esse tempo para derramar o seu coração na presença de Deus, para pedir para Ele esse renovo que você está precisando, essa restauração que você está precisando viver. Ele e somente Ele pode te dar isso que você precisa e ordenar todas as coisas que estão fora de ordem na sua vida. Clame pelo Espírito Santo. Essa é a hora, esse é o tempo favorável. Obrigada por ter estado comigo. Eu espero você na próxima semana, aqui, sábado, às 9 da manhã, para mais um programa Mulheres de Ouro. Que Deus te abençoe. Um beijo.